dia mais uma vez. Hoje a gente começa uma nova etapa no curso, onde a gente vai investigar, estudar os efeitos do desvanecimento de pequena escala. E aí eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que por causa da mudança há um tempo atrás do editor de equação, essas transparências aqui elas estão um pouco pesadas, às vezes demora um pouco para passar de uma coisa para outra, tá? Então, isso aqui é o conjunto número 6, 5 ou 6? 6 de transparências, onde a gente começa a ver, estudar esse desvanecimento de pequena escala, complementando os estudos que fizemos até o momento, e aqui, nesse conjunto, dando mais atenção à dispersão espectral causada pelo multipercurso. No último conjunto de transparências, a gente vai dar um pouco mais de atenção à dispersão temporal. E a gente vai entender o que significa isso na medida em que avançarmos nas notas de aula. Então, nessa introdução, eu estou repetindo uma figura que já foi mostrada antes, quando a gente começou a estudar os modelos de log distância e de sombreamento log normal. Então, relembrando essa figura, isso aqui tipicamente é o que você obtém no ambiente urbano, suburbano, quando você vai fazer a medição da potência média recebida em função da distância. Distância essa, distância relativa entre o transmissor e o receptor. Na medida em que você vai se afastando, aí tudo demora, só um momentinho. Na medida em que você vai se afastando, isso aqui, ó, é a potência, não dá para ver aqui, foi cortado, mas é a potência em função da distância entre transmissor e receptor. No caso aqui, essa escala de distância está na escala linear, não é logarítmica. Então, isso aqui não é um gráfico log-log. A potência, ou melhor, aqui é a atenuação. Não, aqui é a potência. Ela está em dBm. E aqui nós temos a distância em quilômetros entre o transmissor e o receptor. Então, o que a gente observa, na medida em que o receptor vai se afastando do transmissor, no caso aqui da potência, globalmente o que a gente vê é essa potência caindo com a distância. No caso daqui temos a atenuação, a escala aqui está esquisita, mas globalmente a gente vê essa atenuação, ou essa potência, o inverso da atenuação, caindo com a distância. Isso aqui é obtido da filtragem dessas oscilações, desses desvanecimentos, e pegando mais ou menos o comportamento médio global. Isso daí, no conjunto de transparências anterior, foi modelado como o modelo log-distância, ou, em casos particulares, o modelo de Hato-Okumura. O modelo de Hato-Okumura, você não precisa, em princípio, de fazer medições para levantar esse comportamento. Agora, em torno desse comportamento médio global, você ainda continua tendo essas variações no nível do sinal. Algumas são variações que a gente chama de larga escala, ó. Globalmente aumenta, depois diminui, depois aumenta de novo, depois diminui. Geralmente esse comportamento está associado a sombreamento. Uma componente, por exemplo, a componente do raio direto que vai do transmissor diretamente ao receptor, sem ser bloqueado, sem refletir mais nada. Quando essa componente está presente, geralmente o sinal é mais intenso, por exemplo. Pode ser que seja nessa situação, ou nessa daqui. E quando você, em movimento, se a distância varia porque você está em movimento, você dobra uma esquina ou passa na frente de um prédio, de repente, esse sombreamento faz com que naquela localidade o nível médio da potência recebida decaia.
Essas oscilações são obtidas eliminando aquelas de pequena escala. Por exemplo, fazendo uma média móvel. Você põe aqui uma janela, geralmente da ordem de 10 ou 20 comprimentos de onda, e você vai movimentando essa janela e pegando os valores, e apenas os valores que caírem dentro dessa janela, e com esses valores você faz uma média local. Então, com isso, você filtra essas oscilações, esses desvanecimentos de pequena escala, e o que sobra, você obtém daquilo o modelo log-distância, o comportamento global, e o que sobra a gente tratou como uma variável aleatória gaussiana, desde que usando os valores em decibéis. E daí surgiu o modelo de sombreamento log normal e o complemento dele, a percentagem ou porcentagem de área coberta. Então, através de medidas como essa, a gente consegue levantar esses modelos e, entre outras coisas, tratar o problema de forma estatística, né? Qual a probabilidade da potência naquela área ser maior ou menor do que um limiar em tantos por cento daquela área. E esses foram os problemas que resolvemos antes. Basicamente, esses dois modelos aqui é que é a matéria da nossa próxima prova, da segunda prova. O que nós vamos tratar daqui para frente é o efeito causado por esses desvanecimentos de pequena escala, que estão associados a multipercurso. Ou seja, você no ambiente urbano, por exemplo, a maioria das vezes a situação mais comum é não ter o raio direto entre transmissor e receptor. E o sinal chegar até você através de várias reflexões, refrações, difrações, através dos prédios. E isso faz com que várias réplicas do sinal cheguem até o receptor. Um modelo onde a gente viu isso com clareza foi o modelo de dois raios. Você tinha um sinal direto chegando no receptor e uma réplica desse sinal que era refletida pelo solo. E por ser refletida no solo, ela chega defasada e no tempo chega atrasada em relação ao raio direto. Agora imagina se várias dessas réplicas chegam até o receptor. O problema não é só o multipercurso. O multipercurso, com certeza, é o principal problema. Se ele não existisse, esse comportamento aqui não haveria. Mas antigamente, né, o multipercurso sempre existiu. E antigamente a gente dava um jeito. Não sei se vocês vão lembrar, antigamente, televisão, há 20 anos atrás, o que acontecia quando você queria ver o jogo do seu time na televisão? O que geralmente aborrecia você? Alguém, 20 anos atrás, vocês nem eram nascidos. Mas, enfim, se vocês perguntarem para os seus pais, um dos problemas que havia na hora de receber sinal do jogo de televisão é que chegava o fantasma. Você não via um jogador, você via vários jogadores, logo, um pertinho do outro, meio que a imagem ficava borrada. Esses fantasmas que apareciam eram justamente as réplicas do sinal mais intenso, geralmente, nem sempre, geralmente o sinal mais intenso é aquele que chega primeiro. Ou porque veio direto da antena transmissora, ou porque refletiu num prédio e chegou até você, o mais intenso geralmente é o primeiro. Mas a seguir chegavam outras réplicas que vinham atrasadas porque elas tinham percursos diferentes. E chegavam, felizmente, menos intensas. Então você via a imagem lá do jogador e uns fantasminhas atrasados atrás dele. Mas você conseguia, talvez, né, com um pouco de sorte, você conseguia se livrar daquilo, não destruindo os prédios, né, mas pegando, às vezes, a antena que tinha em cima da TV e mudando de posição, colocando numa outra posição, porque, repara, como isso aqui é causado basicamente por interferências, ora destrutivas, ora construtivas, entre réplicas do mesmo sinal, na mesma frequência, em princípio, você tem aqui, ó, entre um desvanecimento e outro, algo da ordem de um comprimento de onda. No caso da TV, o comprimento de onda é de alguns centímetros.
Então, às vezes, mexendo na posição da antena, você conseguia minimizar aquilo, encontrar uma posição de recepção onde aquele efeito não fosse tão danoso. Ou subir no telhado da casa e ficar apontando a antena para uma direção melhor, na expectativa de, com isso, filtrar espacialmente essas componentes multipercursos. Era isso que a pessoa fazia, né? O marido subia no telhado, tá bom, tá ruim? Era tentar, com uma antena diretiva, filtrar espacialmente as componentes de multipercurso, apontando, né, a antena para a direção de onde vinha, ou de onde vem, né, a contribuição principal. Então, isso aí era complicado, mas dava-se um jeito. O problema do multipercurso é quando você tem movimento entre o transmissor e o receptor, provavelmente por causa do receptor, né, que está se movendo. Ou movimento porque em volta de você as coisas se movimentam. Trânsito, por exemplo. Pessoas caminhando dentro de um salão de escritório. Então, quando existe esse movimento ou do cenário, ou, em particular, do receptor em relação ao transmissor, esse problema do multipercurso torna-se ainda pior. Porque na medida em que você vai caminhando, você vai ter essa variação que alguns chamam de variação rápida, mas isso é mentira, né? Quer dizer, isso aí não é a maneira melhor de caracterizar isso daqui. Essa variação de pequena escala vai fazendo com que o sinal que chega no seu receptor varie, oscile profundamente e rapidamente. Por isso que alguns chamam de variações rápidas, mas é de pequena escala. Porque se você parar, as variações param. Por isso que é errado falar rápido. Rápido ou devagar depende do movimento da pessoa. São variações de pequena escala. Então, se você estiver recebendo esse sinal dentro de um carro, por exemplo, e estiver caminhando numa avenida, andando numa avenida, repara, você vai ter essa variação rápida causada pelo multipercurso junto com o movimento do seu receptor. E aí, esse conjunto, movimento com multipercurso, vai acabar prejudicando a taxa de transmissão de sinais digitais. Que se esse negócio daqui, ó, se tiver um bit com uma taxa de transmissão muito alta, significa um símbolo, um bit, sendo transmitido com um curto intervalo. Aí, se justamente nesse intervalo você cai num desses desvanecimentos, e dependendo do tempo de duração do desvanecimento comparado com o tempo de existência daquele símbolo, pode ser que aquele símbolo seja recebido de forma errada. E com isso você não tem a informação completa chegando até você. Para reduzir isso, você é obrigado a transmitir menos bits por segundo, ou seja, o bit vai ter que durar mais tempo. O teu símbolo vai ter que durar mais tempo, com isso você diminui a taxa de transmissão. Certos serviços não poderão ser servidos, como, por exemplo, transmissão de vídeo, dependendo do movimento. Então, é isso que a gente quer investigar, analisar. Logicamente que daqui a pouco, depois da prova, de maneira estatística, são esses desvanecimentos causados de pequena escala, causados pelo multipercurso, quando acompanhados do movimento, de uma velocidade, de um movimento entre o transmissor e o receptor. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vou ler o que está escrito aqui. Os modelos log-distância estudados anteriormente descrevem a variação média global da potência ou da atenuação com a distância. Por exemplo, o modelo de Okumura-Hata. É um modelo log-distância. Aí você, uma vez filtradas as variações, os desvanecimentos de pequena escala, aquilo que sobrou em torno dessa média que varia com a distância é tratado como uma variável aleatória gaussiana, desde que descrita nos seus valores em decibéis. Foi o tal do sombreamento log normal e a percentagem de área coberta. E o que nós vamos tratar agora são os desvanecimentos de pequena escala, causados pelo multipercurso, mas que tornam-se mais danosos ainda quando acompanhados do movimento
entre o transmissor e o receptor. Por enquanto, alguma pergunta? Beleza? Então, vamos lá. O multipercurso, uma figura muito encontrada na internet, tem a ver com essas réplicas do sinal que chegam no receptor. E vocês estão entendendo porque geralmente essas figuras vêm acompanhadas de um carrinho, para dizer o seguinte: os efeitos do multipercurso existem, mas eles tornam-se mais danosos na medida em que existe movimento entre o receptor e o transmissor. Então você tem sinal que é espalhado por prédios, eventualmente você tem o raio direto chegando até o receptor, réplicas que são refletidas por obstáculos menores em sua volta e por aí vai. Então, num ambiente, quanto mais urbano for o ambiente, provavelmente mais componentes de multipercurso você terá chegando até o seu receptor. Então, o multipercurso, com certeza, é o principal, se não o responsável, pelos desvanecimentos de pequena escala que a gente descreveu na transparência anterior. Quais são os principais efeitos desse multipercurso no sinal que é recebido? Na primeira geração de telefonia móvel, era danoso, que na primeira geração de telefonia móvel, o tal do AMPS, basicamente você tinha ali uma modulação baseada em modulação de amplitude. E ora, se você tem com um movimento o sinal chegando e oscilando rapidamente, você está exatamente jogando ruído em cima da informação que está na amplitude. Tá? No rádio AM a gente não sente tanto porque o comprimento de onda no rádio AM, com a frequência relativamente baixa, o comprimento de onda é da ordem de centenas de metros. Então no rádio AM, você está andando com o carro, você não percebe se nem existe esse rádio AM, né? Mas antigamente você escutava jogo pelo rádio AM, o carro ia andando, você não sentia muito isso. Às vezes diminuía o sinal, às vezes, mas você ia escutando. Mas se a taxa de transmissão começar a aumentar, a frequência da portadora começar a aumentar, o comprimento de onda torna-se menor, aí você com certeza vai sentir o efeito, principalmente quando a modulação é baseada em modulação de amplitude. Tanto que na segunda geração em diante, esse tipo de modulação foi abandonada. Mas mesmo assim, por causa do movimento, você tem o efeito Doppler. Alguém assiste corrida de Fórmula 1? A corrida de Fórmula 1? Alô? Alguém vê na Hoje não televisão mais, né? corrida de Fórmula 1? Oi, perdão, pode falar. Hoje não mais. Fala de novo, que eu não entendi. Hoje não assisto mais, né? Assistia antigamente. Antigamente você assistia. O que acontecia quando o carro lá do. Você é do antigamente, o Schumacher. O Schumacher estava vindo lá com a Ferrari dele. Quando estava se aproximando do microfone, como é que era o som do carro? Mudava a frequência. Ele passava de mais alto a mais baixo. Ele era mais agudo, aí quando passava pelo microfone começava a ficar mais grave o sinal, né? Aquele. Isso é efeito Doppler, só que no caso aqui em onda acústica. No caso aqui que eu digo do exemplo da Fórmula 1. O mesmo tipo de efeito ocorre com as ondas eletromagnéticas. Quando o carro, ou quando o receptor, ou melhor, quando o transmissor se aproxima de você, é como se as frentes de onda ficassem menos espaçadas entre si. É como se o comprimento de onda observado fosse menor. Ora, comprimento de onda menor, frequência é relativamente maior, mais agudo. Quando o receptor passa por você, é o contrário, é como se as frentes de onda ficassem mais afastadas umas das outras. É como se, aparentemente, o comprimento de onda fosse maior, frequência menor, mais grave. Então, esse efeito Doppler, ele ocorre. Aí você fala assim, puxa, mas isso não deve ser irrisório, porque está falando aqui de velocidade de onda eletromagnética, essa é a velocidade da luz, pô. O automóvel, mesmo aqueles caras correndo rápido, é que 300 km por hora,
Isso comparado com a velocidade da luz não é nada, mas acontece que em taxas de transmissão altas, esse efeito Doppler tem efeito danoso e ele causa dispersão espectral do sinal recebido. É algo que a gente vai querer caracterizar na aula de hoje, e se não for possível terminar, na próxima terça-feira. Além disso, você tem o que a gente chama de ecos, que é, no caso do efeito Doppler, é dispersão espectral. E no caso dos ecos, é dispersão temporal. É algo que a gente vai estudar no último conjunto de transparências, bem depois da segunda prova. São as réplicas que chegam atrasadas até o seu receptor. Só um momentinho. Geralmente a primeira demora mais. Fatores de influência. O que influencia? Com certeza, a quantidade de obstáculos. Então, aqui nessa transparência está colocado como característica do multipercurso. Em particular, se o raio direto é ou não obstruído, né? A existência ou não do raio direto muda totalmente a estatística, a densidade de probabilidade utilizada para fazer o estudo estatístico desse multipercurso, como a gente vai ver mais adiante. Relevo, morros, vales, lagoas, construções, prédios mais altos, menos altos, por aí vai. Em enlaces rurais, a existência ou não de duto troposférico também é importante. Vamos lembrar, no caso dos dutos troposféricos, que havendo um duto de superfície, você pode, um duto elevado, você pode ter raios que são guiados através desse duto. E se você tiver esse duto mais perto do solo, você vai ter, além dos raios guiados, os raios refletidos guiados. Então, aquilo ali concentra uma quantidade maior de réplicas do sinal. Então, dutos troposféricos podem ser causa de desvanecimentos de pequena escala, por concentrarem dentro dele os raios que, caso o duto não existisse, iriam embora para outras direções. Importantíssimo é a velocidade relativa entre transmissor e receptor. E, no ambiente mais realista, que a gente não vai tratar aqui no curso, também o movimento de obstáculos em volta, por exemplo, o trânsito numa grande avenida. E, finalmente, a largura espectral do sinal, que obviamente tem a ver em sinais digitais com a taxa de transmissão. Quanto maior a taxa de transmissão, quanto maior a largura espectral do sinal, alguns desses efeitos tornam-se piores. Nós vamos investigar até o final do curso 2 tipos de dispersão causadas pelo multipercurso em conjunto com esse movimento aparente entre transmissor e receptor. Inicialmente, nós vamos estudar a dispersão espectral causada pelo efeito Doppler. Se por acaso não houver movimento entre transmissor e receptor, esse efeito para, não existe, tá? É o que antigamente acontecia no sinal de TV com fantasma. O fantasma não era dispersão espectral, até porque não existia, até onde eu saiba, a TV ficava parada em cima de uma mesa, beleza? E mesmo que a torre de transmissão balançasse com o vento, esse movimento não é suficiente para causar esse efeito Doppler pronunciado. O que você tinha ali era justamente a dispersão temporal. Réplicas do sinal chegando atrasadas, porque percorrem percursos e, consequentemente, distâncias diferentes. Isso a gente vai estudar, essa dispersão espectral, nesse conjunto número 6 das transparências. Enquanto que a dispersão temporal ela será estudada no conjunto 7 dessas transparências. E para a gente tentar entender, ou pelo menos visualizar, vamos pegar aqui um exemplo que você já conhece em decor e salteado, que é o exemplo mais simples que existe de
multipercurso, que é o modelo de 2 raios através de uma terra plana, seja ela propriamente plana ou equivalente, como a gente já tinha visto antes. Então a gente não vai repetir tudo de novo, a gente já vai pegar o resultado final. Então, até aqui a gente tem estudado tudo usando a notação fasorial. Se o enlace for suficientemente comprido, a polarização do campo que chega no receptor, se ela for linear, ela praticamente é a mesma do campo refletido, de maneira que a gente soma escalarmente as duas componentes. A componente direta, não vamos explicar isso de novo, é bom que vocês, quando forem estudar para as provas, nunca deixem de estudar os modelos anteriores, em particular o modelo do espaço livre, para não se esquecer o que é a potência radiada, o que é diretividade, o que é ganho, o que é eficiência. Isso, volta e meia, aparece, mesmo nos modelos que a gente vai estudar daqui para frente. Então está aqui, ó, na notação fasorial, a componente que chega direto do transmissor até o receptor, e aqui, ó, a componente refletida. Basicamente, o que a gente muda aqui? A gente vai assumir que a diretividade do transmissor na direção do a diretividade do transmissor na direção do receptor é praticamente a mesma que você tem direcionado para o solo, mas tem uma diferença que é o coeficiente de reflexão. Neste caso, por ser uma reflexão, esse campo vem acompanhado desse coeficiente de reflexão, que é complexo. E geralmente esses obstáculos, seja o solo, seja a parede de um prédio, possui perdas. Essas perdas criam um defasamento entre o campo incidente e o campo refletido, que na notação fasorial, ó, ela vem refletida, com perdão do trocadilho, mas vem refletida aqui, ó, nesta fase não nula. Se as componentes incidente e refletida tivessem em fase, esse φ, que aparece aqui, seria zero. E o coeficiente de reflexão seria real. Mas as perdas acabam fazendo com que esse coeficiente de reflexão seja representado por um número complexo, amplitude e fase. E, além disso, outra característica marcante do raio refletido é a diferença de percurso, aqui caracterizada pelo R1 mais R2, tanto na amplitude como na fase. Na amplitude, essa diferença de percurso, geralmente, ela existe, mas não é tão significativa quanto os efeitos causados por essa diferença em relação ao raio direto, não é tão significativa quanto os efeitos associados à fase. Aqui, ó, essa diferença que causa aquele fantasma, ou causava, né? Quando a TV era analógica, o fantasma chegando no receptor de TV. Antes de prosseguir, alguma pergunta em relação a essa equação do modelo de 2 raios? Como a gente vai querer colocar movimento mais adiante, aqui está tudo parado, mas mais adiante a gente quer colocar movimento, então vamos nos acostumar a fazer essa análise no domínio do tempo. Então, para passar da notação fasorial para o domínio do tempo, o que a gente precisa fazer é multiplicar os fasores, os dois termos, por E elevado a J ômega t e tirar a parte real dessa operação. Então, repara, esse cara é real, esse cara é real, tudo isso passou para fora, não foi afetado por essa operação. Só é afetado pela operação que não é real, que é complexo, que é esse termo daqui, ó. Quando você multiplica isso por E elevado a mais J ômega t, repara, no argumento vai ficar ômega t menos KR. Ômega t menos KR. Como a gente tira a parte real, ao invés da exponencial, fica a parte real, cosseno. Então, aqui está a representação dessa componente direta, monocromática. Eu esqueci de comentar isso, mas estava aqui, ó. É um sinal monocromático, ou seja, uma portadora sem modulação.
uma portadora pura, sem informação nenhuma. Então, para esse sinal monocromático, está aqui a representação dessa componente de campo elétrico na posição do receptor. E a gente faz o mesmo, andando um pouquinho mais rápido, a gente faz o mesmo para o raio refletido. O que muda aqui? Ó? Primeiro que na fase, ao invés de R, aparece R1 mais R2. E, além disso, tem a fase do coeficiente de reflexão, ó, esse termo aqui, que aparece aqui. Então, isso daqui, ó, no nosso modelo, é o sinal monocromático que chega no seu receptor. Vou repetir a equação na próxima transparência antes de abrir para as perguntas. Então, o que a gente vê aqui, ó? Oh, perdão, desculpa. E vai ser mais interessante lembrar que K, aqui o K é a nossa constante de propagação, ômega raiz de μ, 2π dividido por lambda, ômega dividido pela velocidade da luz. Vai ser mais interessante colocar esse termo daqui, ó, ômega dividido pela velocidade da luz, ômega dividido por C, no lugar do K. Então, tudo que eu fiz daqui para baixo foi trocar o K por ômega dividido pela velocidade da luz. E aí, repara, vai aparecer ômega aqui e ômega aqui. E eu vou combinar esses termos. Tanto na componente do raio direto, como na componente do raio refletido. É a mesma coisa, tá? Só que reescrito de outra maneira para observarmos melhor o comentário que chega aqui, ó. Repare que tudo bem que é um modelo simples, mas repara que esta componente de multipercurso, comparada com a componente direta, é uma componente que chega atenuada, atrasada e defasada. Por isso que é comum descrever as componentes de multipercurso como réplicas atenuadas, atrasadas e defasadas do sinal transmitido. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma pergunta? Então, vamos prosseguir. Para nós, os efeitos do multipercurso vão ser considerados um processo dinâmico, ou seja, se não houver movimento, não há por que estudar o que a gente vai estudar daqui para frente. Não havendo movimento entre transmissor e receptor, aquilo que nós estudamos até o momento é mais do que suficiente para dimensionar os canais de comunicação. Tá? Como o exemplo que eu dei brincando, mas é sério, se você tem a sua televisão lá parada e caiu exatamente numa posição onde os multipercursos chegam com um desvanecimento muito pronunciado ou com um atraso entre componentes muito pronunciado, você tenta mexer na antena ou até tirar o receptor do lugar e colocar em outro lugar, de forma a melhorar a recepção. O problema acontece quando você tem movimento, e isso daí passa a ser impossível, esse ajuste local passa a ser impossível. Então, para nós é um processo dinâmico. Sempre vai haver uma velocidade associada ao receptor. Diversas réplicas atenuadas, atrasadas e defasadas do sinal transmitido interferem de forma ora destrutiva, ora construtiva, provocando esses desvanecimentos de pequena escala no receptor. Agora, desde que haja movimento. Se não houver movimento desse receptor, nós não perceberemos esses desvanecimentos de pequena escala. A gente vai ter aquele sinal chegando daquele jeito na posição onde o receptor estiver. Então, isso aqui é uma outra figura tirada de outro livro, pegando justamente um zoom, ó, e para até deixar mais claro, que geralmente, em média,
esses desvanecimentos pronunciados, eles estão espaçados entre si, né, de aproximadamente meio comprimento de onda. Se você estiver se movimentando nesse ambiente, você vai perceber esses desvanecimentos do sinal que, eventualmente, vão fazer com que alguns bits, alguns símbolos da sua transmissão digital não cheguem, não sejam propriamente recebidos e, consequentemente, demodulados pelo seu receptor. A não ser que o símbolo dure muito. E aí, em média, você consegue receber potência suficiente daquele símbolo e ele possa ser demodulado, percebido, recebido. Mas se o símbolo for demorar menos tempo do que o tempo de duração de um desvanecimento abaixo do limiar de recepção daquele receptor, aquele símbolo simplesmente não é recebido. E você pode ter no final um sinal ruidoso. Então, se esse sinal for banda estreita, em outras palavras, inicialmente a gente vai assumir que o sinal é uma portadora sem modulação, um sinal monocromático. E a experiência dita que se o número de componentes multipercursos que chegam até o receptor for da ordem ou maior do que 6 componentes, vindas de direções diferentes, e se esse raio direto, esse raio aqui em azul, não estiver presente, então o modelo que geralmente é adotado é o modelo de Clark, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai dizer que todas as componentes chegam até o receptor, com mais ou menos a mesma amplitude, cada um com seu atraso, cada um com seu retardo. E aí, mais adiante, depois da prova, depois da segunda prova, esse desvanecimento vai ser tratado como uma variável aleatória Rayleigh. A gente vai mostrar por que uma variável Rayleigh. E aí vamos começar a resolver problemas novamente, do tipo dimensione isso, ou ache a taxa de erro associada a um ambiente com tais características de multipercurso. Eu estou antecipando, a gente não vai ver isso hoje, tá? A gente vai ver isso mais tarde, provavelmente só depois da segunda prova. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, nós vamos primeiro estudar o que a gente chama de espalhamento espectral associado ao efeito Doppler. Aí, sempre no início, dá uma travadinha. Pronto, destravou. O efeito Doppler. Então, está aqui o Christian Doppler. Se não me engano, ele era dinamarquês, mas eu não me lembro mais se era. E, obviamente, que ele não estudou esse efeito em ondas eletromagnéticas. Ele começou, se não me engano, com ondas acústicas. Mas a explicação aqui é bem simples. E aí, depois de entendermos, equacionarmos o efeito Doppler, a gente vai tentar obter o espalhamento espectral associado a esse efeito Doppler, associado à transmissão de uma componente monocromática. Mas, para isso, a gente precisa equacionar o efeito Doppler, inclusive vetorialmente, já que num ambiente com muitas componentes multipercurso, essas componentes chegam até o receptor vindas de diferentes direções. Então, a gente precisa equacionar geometricamente o efeito Doppler em relação à direção de onde vem a onda e o movimento relativo do receptor, para onde aponta a velocidade dele. Então, para isso, essas próximas duas transparências, elas vão ser importantes para a gente, apesar de ser simples, né, mas para a gente caracterizar geometricamente o tal efeito Doppler. Então, nós vamos imaginar um receptor em movimento. Toda vez que tiver um carrinho é porque o receptor está em movimento. E a distância D entre transmissor e receptor, ela muda. Ela varia porque ele está em movimento. Nós vamos ignorar essa inclinação.
Tá? A gente vai assumir que o transmissor está sempre suficientemente afastado do receptor para não levar em conta esse ângulo aqui de elevação do raio direto em relação à horizontal. Tá? Então, a gente vai estudar esse problema como se fosse bidimensional, visto de cima, e é a próxima figura. Então, aqui temos o problema, ó, o transmissor está aqui, e nós colocamos o receptor em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, ao longo dessa trajetória. E nós pegamos aqui, ó, em duas posições, em 2 instantes de tempo. No instante de tempo inicial, t igual a t0, a distância entre transmissor e receptor era d0. E a direção unitária apontando do transmissor para o receptor vai ser dado por esse vetor D chapéu. Esse D com circunflexo em cima, na notação usada aqui nas transparências, representa a direção unitária, módulo unitário, direção unitária, que está sendo definida aqui porque a gente precisa desse ângulo. A gente precisa desse ângulo, ou melhor, a gente precisa desse ângulo daqui. Um é complemento, suplemento do outro. E esse ângulo, ao invés de a gente escrever cosseno ou seno desse ângulo, a gente vai usar o produto escalar entre este vetor D e o vetor V da velocidade para representar o cosseno ou seno de algum ângulo nesse triângulo. Um instante ΔT bem curtinho, ΔT depois, a posição do receptor é esta e a distância variou de um ΔD. Então, o que a gente quer equacionar nessa transparência, o ΔD, a variação da distância entre transmissor e receptor. Quanto vale o ΔD? Alguma pergunta? Que o resto agora é fazer conta. Ô, pessoal, tem alguém aí? Não tem pergunta nenhuma? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos prosseguir. Agora é lembrar das aulas de trigonometria do colégio e utilizar a lei dos senos nesse triângulo, que não é um triângulo retângulo, né? O triângulo tem vértice no transmissor e nas duas posições de receptor. A gente quer algo que equacione esse lado do triângulo vermelho com esse lado azul. E a diferença entre eles é o ΔD. Vocês já observaram que ΔD pode ser positivo ou, no caso dessa figura, ele é negativo, porque a distância diminuiu. Bom, então, usando trigonometria, a distância D, em função do tempo, é o D0 mais o ΔD. A variação do ΔD com o tempo está aqui, implícita, vai aparecer no final. Tá? Então, é isso que a gente quer obter. E, consequentemente, o ΔD. Bom, este lado do triângulo é dado por essa relação trigonométrica. Este lado do triângulo é igual ao outro lado ao quadrado, um dos outros lados, né? É o D0 ao quadrado, mais este lado. Mas que lado é esse? Ora, se ele andou ΔT com uma certa velocidade uniforme V, este lado daqui, ó, é V vezes ΔT. Então, V vezes ΔT ao quadrado. Menos, eu falei lei dos senos, errei, viu, pessoal? É lei dos cossenos. Menos, ó, tá vendo o sinal de menos aqui, ó? Menos 2 vezes este lado vezes este, vezes o cosseno desse ângulo. Acontece que o cosseno desse ângulo esse ângulo é o complemento deste. Então, na verdade, este cosseno é menos este cosseno de beta, por isso que o sinal foi trocado. Só que a gente não vai escrever cosseno de beta. A gente vai escrever V escalar D. O D é unitário, o V não é,
Mas o módulo desse V apareceria no V vezes ΔT, de maneira que aqui ó, ficou só o ΔT, porque o V já está escondido dentro desse vetor. Então, esta equação vem da lei dos cossenos aplicada neste triângulo daqui. E assim a gente consegue escrever a fórmula em função desta direção unitária D e da velocidade que tem, a velocidade uniforme, né, do nosso receptor, pelo menos naquele intervalo de tempo ΔT. E aí o que a gente faz é, o ΔT é muito pequititinho, comparado com isso daqui, ou até mesmo, se você preferir, comparado com o D0, porque isso daqui pode ser zero, né? Então, comparado com este termo, este daqui, ó, como tem ΔT ao quadrado, vai ser eliminado. E a gente vai aproximar o argumento dessa raiz quadrada por isso daqui. E aí a gente passa o D0, que geralmente é muito maior do que este resto daqui, já que o ΔT tende para zero, a gente passa o D0 ao quadrado para fora. De maneira que a gente reescreve a relação desta forma. E aí, como geralmente, quando o ΔT tende para zero, este termo daqui é muito, muito menor do que 1, a gente faz aquela expansão de sempre e reescreve isto daqui desta forma. Então aqui, ó, se você comparar, lógico que é uma aproximação, mas ela é muito boa no limite que o ΔT tende para zero. Se você comparar esta relação aqui, ó, com isso daqui, obviamente que já temos aí o nosso ΔD. Desta maneira, nós conseguimos uma expressão aproximada, válida para aquele intervalo de tempo, para a distância que existe entre transmissor e receptor. Agora nós vamos imaginar um sinal monocromático, com uma única frequência, sendo transmitida pelo transmissor, e que é recebida por esse receptor em movimento. E a gente sabe que, na notação fasorial, por exemplo, essa distância entre transmissor e receptor vai aparecer naquele fator de onda esférica, tanto na amplitude, 1 sobre D, 1 sobre R, como na fase E elevado a menos JKR. Só que para a amplitude, essa variação de ΔD é ridícula. Então, para a amplitude, a gente vai dizer, ó, D é praticamente constante, igual a D0. Mas na fase, não. Na fase, essa variação de distância, como nós estamos lidando com informação, propagando na velocidade da luz, essa variação de distância ela é importante. Então, para a fase, a gente vai colocar essa expressão obtida da análise do triângulo acima, que é a próxima transparência. Então, desprezando as pequenas variações na amplitude, o sinal de uma portadora sem modulação, e aqui eu não estou colocando a componente refletida. Isso aqui é só o raio direto. É como se fosse o modelo do espaço livre, tá? Não existe raio refletido. Havendo raio refletido, a gente teria que aperfeiçoar o modelo anterior, tá? Mas a nossa intenção aqui é ver o que acontece com uma das componentes multipercurso. Depois a gente vai replicar o resultado obtido daqui quando você tiver mais de uma componente multipercurso, tá? Aqui é só para uma componente multipercurso. Então, aqui está. Eu transformei tudo aquilo que fica do lado de fora numa amplitude A. Então, aqui está o ganho da antena, está a distância, 1 sobre a distância, está tudo aqui nessa constante. Porque eu vou assumir que o ΔT é tão pequeno que as pequenas variações de amplitude serão desprezadas. Então, a amplitude vai ser considerada uma constante. Ó. E aí o que fica é só aquele termo do E elevado a menos JKD. Deixa eu passar aqui o helicóptero.
Quando você passar para o domínio do tempo, você vai pegar o E elevado a menos JKD, multiplicar por E elevado a J ômega T e tirar a parte real. Por isso que fica ômega T menos KD. E o D, a gente vai substituir por aquela aproximação que a gente obteve antes. É o D0 o D0 mais este termo vezes ΔT. E aí, repara, o que eu fiz foi pegar o ΔT e reescrever o ΔT como T menos T0. É a expressão anterior. Eu troquei o D pela expressão obtida na transparência anterior, reescrevendo ΔT como T menos T0. E aí, nós vamos juntar os termos onde aparece o T uns com os outros. Então, eu simplesmente peguei esse termo e juntei com este, ó. E aí, olha só que interessante. Para o receptor, o sinal transmitido, ele não chega com frequência ômega. Ele chega com uma frequência equivalente dada por isso daqui, ó. Esse é o efeito Doppler. A frequência percebida no receptor é aquela transmitida, porém com um deslocamento que depende, ó, do movimento relativo. Ó, movimento relativo. Aqui tem não só a velocidade do receptor, mas como a direção em que ele se movimenta em relação ao transmissor. Então, dependendo do movimento relativo, por exemplo, se esse produto escalar for zero, não há deslocamento nenhum, mesmo havendo deslocamento em frequência, mesmo havendo movimento do receptor. É porque ele está passando numa direção perpendicular. Ele se movimenta numa direção perpendicular àquela direção que une, da reta entre receptor e transmissor. Naquele intervalo de tempo, não há deslocamento. Lógico, na medida em que esse produto escalar varia com o tempo, aí ele aparece. Então, para aquele instante de tempo, esse é o deslocamento em frequência percebido no receptor. Tudo porque houve movimento. Se não houvesse movimento, nada disso estaria acontecendo. Então, o que nós temos que entender é que o multipercurso, ele sozinho já é ruim. Mas com o movimento aparente entre transmissor e receptor, ele fica pior ainda. Até aqui, alguma pergunta? Então, o que a gente vai fazer é olhar para essa expressão e ver qual é o deslocamento em frequência associado a esse movimento do receptor. Aqui está, então, o deslocamento na frequência angular. Dividindo isso por 2π, a gente tem um deslocamento em Hertz, na frequência propriamente dita. O lambda apareceu porque K, como aqui não tem perda na atmosfera, né? É meio simples. Então, K, o ômega raiz de μ também é igual a 2π sobre lambda. Então, o 2π cortou com 2π, ficou só o lambda aqui embaixo. Observe que se esse produto escalar for nulo, você não tem deslocamento nenhum em frequência. Pelo menos naquele intervalo de tempo em que isso for nulo. Mas você tem valores máximos de deslocamento, tanto para a direita como para a esquerda. E o maior valor em amplitude que esse termo pode ter é o próprio V. Lembrando que o D, com esse chapeuzinho, ele é unitário. Então, quando o V e o D forem paralelos entre si, você tem o maior deslocamento possível, que é dado por V dividido por lambda. E lembra que esse deslocamento ocorre tanto para cima da frequência quanto para baixo. É mais ou menos, tá? Mais ou menos. Quando o receptor está se aproximando do transmissor, lembra sempre do carro Fórmula 1. A frequência parece mais alta. O ΔF é positivo.
Quando o receptor se afasta do transmissor, o som é mais grave, a frequência diminuiu, o ΔF é negativo. Então, o deslocamento, na verdade, de ponta a ponta é 2 vezes V dividido por lambda. Né? É o domínio naquele instante de tempo, dependendo da direção do móvel em relação ao receptor, ao transmissor, perdão. E aqui embaixo eu vou dar um exemplo, pondo alguns números. Então vamos imaginar o seguinte. É óbvio que quanto maior a velocidade e quanto menor o comprimento de onda, mais intenso é esse deslocamento da frequência pelo efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é mais significativo para altas frequências e altas velocidades. Quando a velocidade tende para zero, não tem efeito Doppler nenhum. Então, eu peguei aqui, assumindo espaço livre, velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, uma frequência de 3 GHz, é o início das microondas, e um carro a 100 km por hora. Se fizer as contas, cuidado com as unidades, passa tudo para metros por segundo, você vai ter 278 Hz. Aí você fala assim, puxa, mas isso aí não é nada, 300 Hz perante 3 GHz, mas em sinais digitais, desvios da ordem de 100 Hz já causam interferências significativas. E quanto maior a taxa de e quanto menor a taxa de transmissão, pior. Tá? Então, desvios da ordem de 100 Hz já causam interferências significativas em sinais digitais. Aqui temos algo em torno de 300 Hz. Então, nessa situação, o efeito Doppler é significativo. Alguma pergunta? O que nós vamos fazer agora, até o final da aula, é apresentar o modelo do Clarke. O modelo do Clarke foi um dos primeiros, se não o primeiro modelo que surgiu para o estudo estatístico dos efeitos do multipercurso quando você tem esse receptor em movimento. Outros modelos surgiram depois, baseados no modelo do Clarke, mas nós vamos ficar só no modelo do Clarke, não só para estudar o espalhamento espectral. Isso aqui é o espalhamento espectral, só que ainda não vimos isso em conjunto com outras componentes de multipercurso. A gente vai ver agora. Então, a gente vai usar o modelo do Clarke não só para investigar o espalhamento espectral do sinal, mas mais adiante também o espalhamento temporal. Tem esse modelo do Clarke, ele é importante agora e mais tarde também. Então, o modelo do Clarke o Clarke era engenheiro, pesquisador do Bell Labs, para variar, e lá nos anos 60 ele publicou esse trabalho. Aparentemente é o primeiro lugar onde aparece um modelo utilizado para fazer o tratamento estatístico da recepção em rádio móvel. Repara, movimento. Não havendo movimento, não há por que fazer o estudo que estamos fazendo. Tá? Provavelmente os modelos estudados até então são suficientes para fazer o dimensionamento do enlace. Mas havendo movimento no seu receptor, você então tem os efeitos de multipercurso causando efeitos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, o modelo do Clarke é um modelo vocês vão ver que é bem simples, consequentemente, você vai pensar assim, puxa, isso não se aplica em lugar nenhum. Mas depois a gente vai mostrar aqui um resultado de medida, onde dá para ver que o modelo não é tão ruim assim. É porque se fosse ruim, ele não teria publicado, né? Então, o sinal transmitido é uma portadora monocromática. Então, a gente não tem nenhuma modulação em cima desses sinais. Continua sendo, como já era antes, um sinal monocromático. Uma frequência de portadora, FC, constante, dada. Esse sinal é transmitido no ambiente urbano de tal maneira que não há o raio direto. O raio direto é obstruído.
Então, isso vai fazer com que, cá embaixo, onde é que está? São ondas localmente, componentes, fases, eletrônicos, distribuição, as direções de chegada são arbitrárias. Nada disso está sendo dito aqui claramente, mas... Aliás, nada disso está sendo dito aqui. Aqui não está dizendo que a componente direta está sendo bloqueada, mas ela vai ser dito aqui embaixo, tá? Então, além de você ter o bloqueio da componente direta, as componentes que chegam, todas com a mesma intensidade, são N componentes. Quanto maior o valor de componentes de multipercurso que chegam no receptor, melhor é o resultado obtido pelo modelo do Clark. Então, chegam N componentes de multipercurso até o receptor, ele está em movimento. Obviamente que esse sistema de coordenadas que eu coloquei aqui é só para auxiliar a montar o problema, ele vai sumir no final. Essas componentes chegam no receptor como sendo ondas localmente planas. Isso aqui é só para dizer o seguinte, que as amplitudes não variam como ondas esféricas. As variações de amplitude serão desprezadas, por isso que fala ondas localmente planas. Polarização vertical, propagando paralelamente em relação ao solo. Isso é só para dizer que a direção de chegada faz um ângulo de 90 graus com o eixo Z, ou seja, inclinação deste vetor em relação ao solo, ela não existe, ela é zero. Por que isso é importante? Lembra, na equação anterior do efeito Doppler, que a gente precisa da direção D unitária. A direção D unitária vai nos dar o ângulo, ou melhor, o cosseno do ângulo, em relação à direção de propagação do receptor. Então, este vetor K, daqui a pouco, vai fazer o papel daquele D. Então, isso daqui é só para dizer qual é a direção de chegada dessa onda. Ela vai fazer o papel do vetor D na transparência anterior. É só por isso. Só para dizer que esse vetor aqui é paralelo ao plano Z igual a zero. Essas componentes possuem fase aleatória, ou seja, como a gente já viu no modelo de dois raios, essas réplicas, cada uma tem o seu defasamento. Porque uma refletiu num prédio, outra refletiu em dois prédios. E aí a gente vai assumir, já que a gente não sabe nada sobre isso, que elas são variáveis aleatórias de distribuição uniforme. Ou seja, essa fase pode ter qualquer valor entre 0 e 2π. É isso. E também que a direção de chegada, esse αi, é arbitrária, com direção uniforme. Em outras palavras, essas N componentes de multipercurso, elas chegam uniformemente distribuídas em volta do receptor. É lógico que na prática não é assim que acontece. Geralmente tem uma quantidade de raios que chegam vindo de uma direção. Por exemplo, se o transmissor está na Serra do Curral, provavelmente a maior parte das componentes vão chegar, mas vindas daquela direção, cada uma com uma inclinação diferente, mas nesse modelo aqui isso vai ser desconsiderado. É possível adaptar o modelo para que isso daqui seja modificado, mas a gente não vai fazer aqui no curso. Até porque a fórmula fica um pouco mais complicada e você precisa resolver numericamente. Mas se um dia você precisar fazer isso, você sabe onde modificar. No modelo do Clark ou em algum modelo baseado no modelo do Clark. Vai ter uma distribuição aqui que a gente vai chamar de uniforme. É só você mudar a função no modelo que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, o campo elétrico que chega no receptor, a gente podia colocar campo magnético, mas a gente colocou campo elétrico, é a notação que a gente tem usado até agora. Todas têm a mesma polarização, então a gente não precisa se preocupar em somar vetor, a gente vai daqui a pouco sumir com esse Z. Essas são as componentes que chegam. E aí, o índice começa, ao invés de começar de 1, começa de 0. Então, vai de 0 até n menos 1. Cada uma com a sua amplitude, que a gente vai, como já foi antecipado, dizer que são praticamente iguais. Cada componente chega com o seu desvio em frequência, que é dado por essa equação.
Então, repara, o vetor K unitário está fazendo o papel da direção D unitária da transparência anterior. Isso daqui, ó, na verdade, representa V cosseno de αi. E o lambda, a gente vai utilizar o lambda da frequência central da portadora. Então, lambda C é o comprimento de onda calculado para a frequência FC. O atraso já está incluído aqui dentro. O atraso relativo ao percurso mais afastado e tal, o multipercurso já está incluído aqui dentro na hora que você fez esse produto. Tá? Ou melhor, perdão, falei bobagem, está incluído aqui no defasamento. O retardo está incluído dentro do defasamento. Elas chegam atrasadas, retardadas em relação ao raio direto. Tudo isso está incluído nesse defasamento aqui, ó, que vai ser tratado como uma variável aleatória uniforme. Bom, não sei se eu expliquei direito. Alguma pergunta antes de prosseguir? Esse silêncio, pessoal, mata o professor. A gente não sabe se é porque ninguém está entendendo nada, ou todo mundo está entendendo tudo, ou é porque não tem ninguém assistindo. Alguém poderia simplesmente dar um oi? Tá tudo indo tranquilo? Tranquilo. Beleza? Nenhuma pergunta? Nada? Zero? Então... Por enquanto não. Beleza. Então, vamos prosseguir. A gente vai assumir o receptor isotrópico. Na verdade, o modelo do Clark purinho, como foi proposto inicialmente, ele é bidimensional. Então, nesse modelo do Clark bidimensional, no início dá uma travadinha, só um momentinho. Não vai para mudar isso esse semestre, vai ter que ser ao longo dos anos. Se o receptor, no modelo do Clark, ele é bidimensional. Então, no modelo do Clark, basta o receptor ser omnidirecional. O que é omnidirecional? Quando quem já fez ou quem for fazer antenas, vai ver que, por exemplo, omnidirecional é uma antena do tipo monopolo, um dipolo, onde você tem variação da recepção ou da transmissão com o ângulo de elevação, mas não com ângulo azimutal em torno do eixo. Ou seja, uma antena que recebe da mesma maneira de todas as direções que vem em volta dela. Então, a gente vai fazer agora o tratamento da potência recebida. Então, a potência recebida, não tendo problemas com os vetores, já que todo o campo elétrico aponta na mesma direção, a gente simplesmente vai assumir que a densidade de potência, o ângulo alfa, aqui está sendo usado segundo a figura anterior, é o ângulo de 0 a 2π, que representa a direção de chegada da sua componente multipercurso no receptor. Então, normalizando essa densidade de probabilidade para ser igual a 1, logicamente que essa integral aqui vai dar o A. Ou seja, A, na nossa notação aqui, que foi tirada do livro-texto, é a potência média recebida lá no receptor. Mas, na prática, o receptor ele não é isotrópico ou omnidirecional. Geralmente ele tem uma diretividade. Por exemplo, pode ser uma antena IAG, uma antena espinha de peixe. Então, nesse caso, algumas direções vão ser mais recebidas, outras menos recebidas. E quem vai definir essa filtragem espacial, essa filtragem angular, é a diretividade do receptor. Tem direção que ele recebe mais, tem direção que ele recebe menos. Isso daqui, ó, foi só para dizer que essa densidade, probabilidade, ela já está normalizada, de forma que esta integral dá 1. Mas na prática você vai colocar aqui a diretividade do receptor, que é a próxima equação. Então, se porventura você estiver fazendo a medida no seu ambiente com uma antena omnidirecional, você vai usar a diretividade unitária.
Se por acaso você estiver fazendo as suas medidas com uma antena diretiva, porque você quer investigar uma direção em particular, você vai incluir essa diretividade da antena receptora no seu modelo. Por outro lado, nós também sabemos que a potência de um sinal ela pode ser obtida através da integral da densidade espectral de potência do sinal, que tem a ver com a transformada de Fourier do sinal. Por isso estou usando essa letra Y maiúscula. Então, essa Y maiúscula representa o espectro do sinal que chega lá no receptor. Então, eu nem me lembro direito como provar isso mais, mas existe um negócio chamado Teorema de Parseval, vamos acreditar que ele é verdadeiro. Nós podemos calcular essa potência recebida através da densidade espectral do sinal antes da demodulação. Tá? Isso aqui é nos terminais da antena, antes da demodulação. E como no nosso caso é um sinal periódico, é uma portadora sem modulação que foi transmitida, isso aqui T é o período, é o inverso da frequência da portadora. Tá? E aí o nosso interesse é saber o seguinte, o que o efeito Doppler, num ambiente multipercurso, causa no espectro deste sinal. É isso que a gente quer obter. Qual é o espectro, mais precisamente a densidade espectral do sinal que chega lá no receptor. Porque ele está em movimento num cenário onde diversas componentes multipercurso chegam até ele. Então, para fazer isso, nós vamos comparar o infinitésimo, o integrando, né, o infinitésimo, igualando a potência, nós vamos comparar o infinitésimo desta integral, do integrando desta integral, com este infinitésimo aqui. E aí, o problema passa a ser a associar a variação em frequência, que veio daqui, com a variação angular, que vem daqui. Essa variação da frequência com o ângulo tem a ver com o efeito Doppler, que a gente estudou anteriormente. Não havendo movimento, isso aqui vai dar um impulso, ou seja, chega no receptor, o seu sinal, as réplicas simplesmente vão fazer esse sinal chegar mais intenso ou mais fraco, construtivo ou destrutivo, mas todos vão chegar com a mesma frequência. O movimento vai fazer com que aquele espectro não chegue como sendo um impulso, vai chegar espalhado. Por isso que o efeito Doppler, associado ao ambiente com multipercurso, gera a dispersão espectral do sinal. Péssimo para sinais digitais com frequências elevadas. Alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo. Beleza? Então, próximo passo é pegar aquelas fórmulas que foram obtidas anteriormente e calcular essa derivada daqui, ó. Como a frequência varia por causa do efeito Doppler com ângulo alfa, ou seja, com a direção de chegada da componente multipercurso. Lembra que dependendo da direção entre o vetor D e o vetor V, o desvio é diferente. Então a gente quer investigar quanto vale essa dependência da frequência com ângulo alfa, do desvio em frequência, né? E, consequentemente, quanto vale essa derivada segundo o modelo do Clarke. Então, a gente viu antes a fórmula do modelo do Clarke. No início demora um pouquinho. Só ter um pouco de paciência, pronto, destravou. Então, a frequência tem esse comportamento, onde o desvio em frequência, segundo aquele modelo que a gente viu umas 2 ou 3 transparências para trás, é dado por V cosseno de alfa
dividido pelo comprimento de onda. Então, aqui está a nossa variação da frequência com ângulo alfa. E aí, V dividido por lambda vai ser classificado, né, como o desvio máximo de frequência. Então, o que a gente vai fazer agora, ó, é achar a derivada de f em relação a alfa e incorporar esse resultado na fórmula da transparência anterior. Então, obviamente, essa derivada é fácil, essa é a derivada. A gente não quer que o ângulo alfa apareça mais na nossa equação. Então, a gente vai agora trocar o seno de alfa por alguma coisa que nos deixe apenas com frequência e desvio em frequência. Só que não aparece seno de alfa aqui, ó. Então, a gente vai ter que usar aquela relação conhecida. Seno de alfa é mais ou menos, dependendo do ângulo alfa, né, a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Por quê? Porque o cosseno de alfa aparece aqui, ó. Então, isolando o cosseno de alfa desta igualdade, elevando ao quadrado, ó, a gente chega nessa relação. Foi usado isso aqui, ó, F é igual a FC mais ΔF vezes cosseno de alfa. Então, isolando o cosseno de alfa elevando ao quadrado, a gente chega nisso daqui, ó. E, consequentemente, a gente vai incorporar essa expressão aqui e jogar na fórmula anterior. Felizmente, na fórmula anterior, a gente precisa do módulo da derivada, de maneira que esse mais ou menos vai acabar não interferindo. Então, tudo que eu fiz foi esse ΔF que aparece aqui, ó, eu passei para dentro da raiz quadrada e eu reescrevi desse jeito. Então, repara, nós temos aqui, ó, o termo ΔF, a derivada de f em relação a alfa para o modelo do Clark. A gente precisa do inverso dessa derivada, inverte isso aqui, joga na equação anterior, e essa é a densidade espectral de potência do sinal recebido segundo o modelo do Clark, quando você tem esse ambiente com multipercurso e o receptor em movimento. Vamos lembrar que isso acontece porque o receptor está em movimento num ambiente com multipercurso. Se esse receptor estivesse parado, isso daqui, ó, daria uma função delta, uma função impulso, que é a densidade espectral, né, ao quadrado, né, de um cosseno de um seno, tá? É a função impulso. Por causa do movimento, isso daqui não dá a função impulso, vai dar a figura e vamos mostrar na próxima transparência. Bom, aí no caso do modelo do Clark, você pode fazer, se tiver diretividade não unitária, é só pôr aqui. No nosso caso, a gente vai assumir a antena isotrópica, essa diretividade vai ser unitária. No caso do modelo do Clark, ele vai assumir que todas as componentes multipercursos chegam uniformemente em torno do receptor. Mas se você estiver em outro ambiente, é só mexer nessa função. Por exemplo, estou dentro de um túnel. Se você está dentro de um túnel, provavelmente não vai ter nenhuma componente chegando de trás. Os ângulos alfa vão ser todos chegando pela frente. Você muda a variação, né, a função que descreve a probabilidade de chegada dessas componentes. Neste modelo simplificado, elas chegam de todas as direções. Isso aqui vai ser, então, tratado como uma distribuição uniforme, 1 sobre 2π. E aí, finalmente, se você plotar aquela função, 1 sobre aquela raiz quadrada, você vai ter essa distribuição que vai aparecer daqui a pouco. Essa daqui, ó. Então, vamos entender esse gráfico. Isso aqui, ó, é aquilo que você observa no analisador de espectro. Se você tivesse aquele analisador de espectro do laboratório de comunicações, enganasse o porteiro, conseguisse pegar um daqueles, colocar no carro com uma bateria
para ligá-lo, né? Tivesse uma anteninha e saísse medindo o sinal transmitido por uma transmissora, transmitido uma frequência monocromática, uma portadora monocromática, sem modulação, e saísse no meio lá de Belo Horizonte, na Afonso Pena, num lugar onde tem mais prédios, você mediria, você observaria no seu analisador, se ele fosse bom, um espectro idealmente dado por essa curva azul. Na próxima transparência eu vou mostrar o que é medido na realidade, um resultado obtido através de medidas, tá? Mas segundo o modelo do Clark, segundo esta equação, com D igual a 1 e P igual a 1 sobre 2π, esta é a função que você obtém. Isso aqui é em função da frequência, o centro é a frequência da portadora, e o que você tem aqui, ó, é o espectro espalhado ΔF para um lado e ΔF para o outro. No modelo do Clark, essa densidade vai para infinito, toda vez que chega nesses extremos, FC mais ou menos ΔF. Então aqui ele vai para o infinito, ou seja, esse cara vai para zero num extremo e no outro. Óbvio que isso não é verdade, né? Então, outros modelos que a gente não vai investigar aqui no curso surgiram para fazer com que o modelo do Clark fosse mais realista. E aí, no livro onde eu peguei esse gráfico, outros dois modelos são apresentados aqui em linha tracejada. A gente não vai falar sobre eles, tá? São modelos mais realistas. Mas, repare, para entender qualitativamente o que acontece com o sinal, o modelo do Clark já é suficiente. Ao invés de chegar um impulso centrado aqui, ó, em FC, a energia é espalhada ΔF para um lado e ΔF para o outro. Esse é o espalhamento espectral. Isso foi feito assumindo uma única portadora sem modulação. Agora imagina se você estivesse transmitindo aqui um sinal digital, um PSK da vida. Um sinal que idealmente deveria ocupar um espectro e cada uma dessas frequências é embaralhada para um lado e para o outro. Então, imagina o efeito deletério que o efeito Doppler, junto com o multipercurso, causa em sinais digitais. Nós aqui nesse curso não vamos estudar o efeito disso em modulações, tá? Totalmente fora do escopo do curso. A gente só vai fazer a caracterização do canal de rádio daqui para frente na presença desse multipercurso com o movimento do receptor. Então, a conclusão é que a combinação de multipercurso com várias componentes, né, atingindo um receptor em movimento, faz com que o espectro do sinal seja espalhado nesse domínio de 2 ΔF máximo. ΔF para um lado, ΔF para o outro. Ou seja, se fosse apenas uma componente multipercurso, o raio direto, havendo movimento, você teria um impulso deslocado de ΔF para um lado ou para o outro, dependendo do movimento. Mas como são várias, o sinal não é só deslocado, o espectro não é só deslocado, ele é espalhado em torno da frequência da portadora. E isso para cada componente de um sinal modulado. Cada componente de um sinal modulado sofre o mesmo tipo de efeito. Outros modelos surgiram, por exemplo, incluindo, além do ângulo alfa, o ângulo beta, que representa essa inclinação da direção de chegada dessa componente multipercurso. Por exemplo, a torre transmissora era alta, o campo bateu antes num prédio, antes de chegar no receptor cá embaixo num carro. Então esse ângulo beta foi incluído. O modelo, além de mais complicado, né, ele fica mais realista, mas a gente não vai investigar esses modelos. E aqui, ó, para terminar a aula de hoje, esse é aquele gráfico que eu mostrei antes, foi tirado de um livro, se não me engano, o livro do Parsons. E aqui, ó, o que foi obtido
se não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que é nos Estados Unidos, talvez na cidade de Nova York, ou algo próximo daqueles laboratórios do Bell que havia antigamente. Isso daqui, ó, foi medido. Alguém pegou o analisador de espectro, colocou no carro, saiu em movimento, e num determinado momento, não sei se isso aqui é média ou é num certo instante, ele tirou aquela foto da janela do analisador, essa figura que foi obtida. A linha sólida seria o modelo clássico. Eu não sei se aqui é o de Clark ou um desses aqui, tá? Mas seria o modelo clássico. E essas aqui, com essas variações, é o que foi medido, o que apareceu na janela do analisador de espectro. Então, repara, o modelo pode ser aproximado, mas isso é verificado na prática. Esse espalhamento, ao invés de um pulso, um impulso, idealmente, você obtém esse espalhamento espectral, o que é muito ruim para sinais digitais. Bom, alguma pergunta? Então, pessoal, na próxima aula, terça-feira, a gente continua com o modelo do Clark e o estudo desse espalhamento espectral. E a prova vai ser na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, tá? Então, a matéria da prova, essencialmente, vai até a aula de hoje. Deixa eu ver se eu não estou enganado, para não falar bobagem. Deixa eu primeiro terminar a gravação. Tinha mais uma coisa para mostrar, mas a gente pode recomeçar na próxima aula, não tem. Esse atraso que vocês estão vendo é por causa do editor de equação, que foi desabilitado há uns anos atrás pela Microsoft. Deixa eu